Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você que está em casa, muito bom tê-lo conosco também. E eu espero que a tua casa deixe um segundo de ser esse lugar normal e se torne mesmo esse ambiente de culto, de adoração e de celebração ao Senhor. Nós estamos muito felizes de estarmos podendo experimentar este tempo. Para nós é um privilégio, queridos, nós devemos sempre lembrar disso. Há muitas cidades que ainda não têm esse privilégio que nós estamos tendo, de poder ter os casos reduzidos, e também poder cultuar livremente ao Senhor no templo, Muitos estão, então, cultuando nas suas casas, e nós temos tido esse privilégio. Então, aproveite, e valorize este tempo de adoração. Também, queridos, só reafirmando este tempo na próxima sexta-feira, que você já reserve este período na tua agenda, para que você possa, na tua casa, estar celebrando ao Senhor. A irmã Raquel, ela vai estar então junto com o seu esposo, num tempo de ministração, com várias canções bastante conhecidas da caminhada cristã, e posteriormente trazendo uma palavra para as nossas vidas. Vai ser um tempo ali de uma meia hora, uns 40 minutos, acredito eu, e é um tempo importante de nós investirmos, Vamos estar ali ao vivo, Eu sei que depois nós vamos ver a possibilidade de deixar, se vai ser possível deixar então salvo no nosso canal, mas eu gostaria que nós estivéssemos ali simultaneamente, ligados ali. Nós entramos em contato para que ela estivesse ministrando a nossa vida como igreja, aberta para todo mundo, mas ela vai estar ali ministrando a IPI de Amambai. Então eu gostaria de te convidar, te convocar, você que está aqui, você que está em casa, para já reservar na tua agenda. Nós também neste mês, nós teremos um treinamento da Universidade da Família para o curso de educação de filhos, Então o presbítero Anderson, ele está responsável por este treinamento, deste curso. Então vai vir alguns irmãos lá de Pompeia, para estar ministrando as nossas vidas. Este treinamento será exclusivo para a nossa cidade, tendo em vista esta questão da pandemia, O nosso prefeito, ele sempre tem advertido para que nós não estivéssemos recebendo pessoas de fora, Os únicos irmãos que virão são este casal, que já estão testados e com as devidas precauções. E aqui nós estaremos reunindo para este treinamento aqui no templo. Então vai ter o álcool gel, a máscara, e nós estaremos treinando então pessoas que futuramente podem se tornar líderes deste ministério de educação de filhos à maneira de Deus. Eu posso te dizer que, porque eu fiz este curso, eu e minha esposa, aliás, quando nós casamos, nós fizemos uma aliança, no primeiro 6 meses de casado. Daí, com 6 meses de casado, minha esposa ficou grávida então do Samuel, e nós já entramos na educação de filhos à maneira de Deus, e para nós foi revolucionário. Particularmente nós dois nascemos e fomos criados na igreja, com pais cristãos, pais que nos ensinaram os princípios da palavra de Deus, e mesmo assim a nossa vida foi revolucionada. Então você que de repente se interessa, depois esse vai ser uma implantação deste curso. Então, você pode fazer, você é homem, mulher, mas de repente você se interessa em fazer agora, para experimentar este primeiro momento. Você procura então o presbítero Anderson no final do culto, para estar entrando em contato com ele, e nós vamos também avaliar, ver se é o caso de você fazer agora, ou de repente você esperar quando nós iniciarmos o curso em si, porque depende do caso. É melhor você fazer posteriormente ou fazer agora. Mas se você se interessa, procure o presbítero Anderson no final do culto. Na dúvida, procure, para que você possa estar se informando um pouquinho mais acerca deste ministério. Também em breve, queridos, nós vamos passar maiores informações acerca do nosso curso do Homem ao Máximo, do currículo Hombridade, que nós já teríamos iniciado. Nós estamos então, como conselho, tivemos uma reunião, e nós estamos entrando em contato com todos os irmãos que haviam dado o nome, para ver se eles topam de nós fazermos. É claro, como nós temos feito nas células, com uso de máscara, com distanciamento, com todas as precauções, mas aos pouquinhos nós vamos retornando então com as nossas atividades. Então nós vamos dando passos, para que possamos caminhar a este respeito. Eu gostaria de hoje iniciar um tempo de ministração com o seguinte tema:
igreja, família e sociedade. Esta semana, como semana de Dia dos Pais, a gente vê muita coisa, muita postagem, e o Senhor começou a mover meu coração, e um dia, não me lembro se eu estava em casa com a minha esposa, eu sei que minha esposa estava junto, e eu compartilhei com ela, meu amor, acho que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre nós iniciarmos um tempo de ministração com esta temática, igreja, família e sociedade. Não porque a igreja vem primeiro, ali não tem a questão de a igreja estar em primeiro, porque ela vem antes da família, só uma questão estética ali, meramente estética. Nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus vem primeiro, família vem em segundo lugar, e depois os outros atributos do dia a dia. Mas há algo que interliga cada um destes temas, há algo importante para a nossa vida, para nós compreendermos o nosso papel como família. A igreja, ela é formada pelas nossas famílias, e a igreja também é reflexo das nossas famílias. Ao contrário do que muitos pensam, não é a igreja que forma apenas a família, mas a igreja é formada por famílias. E muitas pessoas esperam que a influência sobre a família venha apenas da parte da igreja. Mas eu quero te dizer que antes de que essa influência venha através dos nossos cursos, ou das ministrações, pregações ou atividades, nós como igreja já somos resultado das famílias que a compõem. Ou seja, se nós queremos, por exemplo, um avivamento sobre as nossas vidas, a questão não é com a igreja em si, mas com aquilo que compõe a igreja, ou seja, as nossas próprias famílias. Se queremos uma igreja que cresce cada vez mais, isso é resultado da nossa ação como família. E a sociedade, então, eu enxergo ela como um resultado, um misto da igreja e família. Como a igreja, então, ela é composta por famílias, famílias cristãs, que então transformam a realidade da igreja, e nós então como família, unidos juntos como igreja, podemos transformar a sociedade em que nós estamos inseridos. E hoje eu gostaria de aproveitar o ensejo do Dia dos Pais e falar um pouquinho acerca de paternidade. E o Senhor nessa semana ministrou a minha vida sobre 3 áreas da paternidade: paternidade familiar, a paternidade eclesial e a paternidade social. E eu gostaria de trabalhar estes 3 temas com os irmãos. O primeiro deles, então, paternidade familiar. Em segundo lugar, paternidade eclesial. E em terceiro, paternidade social. Tendo em vista esses 3 aspectos: família, igreja e sociedade. Eu quero te convidar, então, a abrir a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Se porventura você não trouxe a tua Bíblia, você pode acompanhar conosco na tela, mas se você trouxe, faça questão de abrir, para que você possa ir anotando também aquilo que o Senhor vai falando contigo. E eu quero já aproveitar, quando nós falamos sobre paternidade familiar, se porventura você é homem e não tem feito parte da nossa célula de homens, da nossa rede de homens, sempre temos convidado ali no nosso grupo, eu quero te dizer que este primeiro tópico, eu tenho ficado muito feliz com os irmãos que têm, não só os que têm participado, tá ok? Tem irmãos que não participam, que também certamente cumprem e entendem, mas a semana um dos amados que faz parte da nossa rede fez uma publicação, e eu achei muito interessante, porque é justamente aquilo que nós temos ensinado acerca de paternidade, de nós como homens sermos provedores. E este texto ele fala um pouquinho sobre esta área da paternidade familiar. Diz assim o texto: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quando nós falamos da paternidade familiar, nós falamos então da célula máter da sociedade, da origem de todas as coisas, do projeto de Deus que é a família, e na família ele coloca uma organização, uma forma toda estruturada para que a paternidade do Senhor, demonstrada sobre nós, possa acontecer na família, por intermédio do seu líder, do seu pai, da figura masculina ali na família. Daí
Certamente muitos agora vão ficar preocupados, ou vai começar, talvez entrar em um debate, uma preocupação acerca do formato tradicional de família. O fato é, queridos, que a fórmula tradicional de família, pai, mãe, filhos, é algo fantástico de Deus para a nossa vida quando ele é exercido da forma correta. Qual é a forma correta? Quando o pai cumpre com a sua função, o esposo a sua função, a esposa a sua função, a mãe sua função, e os filhos também cumprem a sua função. É claro, queridos, que no meio do caminho muitas coisas não acontecem como esperado, e há famílias que são surpreendidas com crises, com problemáticas, onde a esposa então tem que assumir o papel de pai, de mãe, e aí vai encarando a situação e as circunstâncias, e eu não tenho problema com isso. O problema é nós começarmos a perder um princípio de Deus para a nossa família. E hoje, falando então aos pais, a paternidade familiar, ela é de responsabilidade então do homem e da mulher. Essa responsabilidade de gerir toda a casa. Mas falando especificamente ao cabeça, aquele que tem a responsabilidade desta paternidade, o Senhor então coloca ele. E aqui a expressão homem não é ser humano, mas fala a respeito de Adão no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Agora note, queridos, que o Jardim do Éden, ele é uma alusão a um projeto de Deus. Da mesma forma que quando a história bíblica vai seguindo, e quando se fala de Canaã, daquela tipologia do projeto de Deus cumprido no povo de Deus, aqui também o Jardim do Éden não apenas ele é um relato da criação, dos primeiros seres humanos, de como tudo aconteceu, mas ele também é uma tipologia do projeto de Deus para a família. E o projeto de Deus, ele começa para a família quando tudo acontece segundo a orientação dele. O Senhor coloca ele para cuidar do jardim e cultivar. À medida que o homem, o ser humano, ele perde, ou ele não cumpre com a sua função, as coisas começam a dar errado. Em Efésios capítulo de número 6, verso 1 a 4, o Senhor, através então do apóstolo Paulo, ele nos dá orientações acerca da paternidade familiar. Olhamos no texto do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais do Senhor. Então note que aqui está a seus pais. Veja que a paternidade familiar não é apenas responsabilidade do marido ou apenas da esposa, mas é responsabilidade do casal. E o pai, por exemplo, cumprindo com a sua função, ele vai ser provedor de algumas áreas específicas, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas a paternidade familiar, ela é de responsabilidade do casal. Há momentos que a esposa vai cumprir ali com áreas da paternidade familiar, mas há momentos muito sérios e específicos, onde nós precisamos de você, meu irmão, para cumprir com a paternidade familiar, juntamente dos seus filhos. Áreas críticas, que muitas vezes os irmãos se omitem, por medo, por vergonha, ou por aquilo estar fora da zona de conforto, acabam então transferindo para as esposas, e ali então fica uma lacuna, no que diz respeito à paternidade. O texto continua dizendo que isto é justo. Verso 2, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aqui nós vemos então a orientação de uma paternidade saudável. Não é função do homem, do pai, irritar os seus filhos. E aqui é muito interessante nós entendemos que irritação não tem a ver com você dizer um não para ele, mas é no sentido de provocação. Mais ou menos assim. Tem crianças, por exemplo, que não tem como linguagem de amor o toque físico. Tem criança que não gosta muito de ficar aquela melação, né? E daí o pai sabe que o filho não gosta, e ele fica abraçando, apertando e cutucando e perturbando até que o filho perde a paciência. E daí quando ele perde a paciência, o pai vai lá e quer discipliná-lo, né? Sendo que quem foi o provocador da perda de paciência foi o próprio pai. Agora, o não irritar os seus filhos não se encaixa no que diz respeito à correção.
Nós vamos ver em outros textos, principalmente no segundo tópico, que a correção no primeiro momento não é agradável. Ou seja, dizer o não para o filho não é agradável para ele. Ele pode até ficar irritado, mas aí pode ficar irritado. Não é nesse sentido que é provocar irritação ou a ira do filho. Mas a correção é uma parte onde nós estamos provendo limites para os nossos filhos. Pais, não irritem seus filhos, mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então a paternidade familiar, ela passa pela criação, onde pai e mãe são agentes que estão provendo sobre o filho tudo o que é necessário para que eles sejam criados, para que seja formado no coração deles instrução e conselho que vem da parte do Senhor. Especificamente falando aos pais, o pai, dentro da paternidade familiar, ele é provedor. Essa característica é dada pelo Senhor para as nossas vidas. Nós somos provedores do quê? Provedores de afeto. Eu não sei qual é a linguagem de amor que os teus filhos, eles então compreendem dessa forma. Para você que ainda não gostaria de saber um pouquinho mais acerca de linguagem de amor, tem um livro do Gary Chapman, que é as 5 linguagens do amor. Esse daí você tem para o casal, para os filhos, né? São 5 formas que você demonstra amor e também se sente amado. Então, por exemplo, queridos, citar uma questão pessoal. Eu não sou muito daqueles que é pegajoso, assim, sabe? Então eu gosto de ter o meu espaço, assim. Não gosto muito de ficar, né? Tem pessoas que quando vão conversar ficam relando, né? Assim, né? Eu não sou desses. Né? E fica tranquilo, se você e vir relar, não vai apanhar do pastor, fica tranquilo, né? A gente é guiado pelo Espírito, controlado pelo Senhor. Mas eu não sou desses. A minha esposa também não é muito disso. Mas os meus 2 filhos, queridos, o Samuel principalmente, ele é um grude, queridos. Se ele puder, queridos, eu acho que ele voltaria para dentro da barriga da minha esposa. Porque ele é um grude, ele é grudado, ele chega e pendura e fica junto, e fica em cima. E isso muitas vezes me sufoca, né? Falando do Tiago e das minhas linguagens de amor. Mas como eu entendo que eu sou um provedor dos meus filhos, de afeto, de carinho, eu abro mão do meu jeito de ser. Talvez você possa falar assim, pastor, mas ele tem que entender. Ele tem que entender, ele vai entender. Quando ele for um pouco mais velho, ele vai entender. Agora não é esse momento, agora é o momento dele receber carinho e afeto. E a forma com que ele sente, a forma com que ele demonstra amor e se sente amado, é através da linguagem do toque físico. Se eu não abraçar o meu filho, se eu não beijar ele, se eu não tiver momentos de carinho e demonstrações de afeto desta forma, que para mim não é a forma ideal, mas para ele é a essencial, o meu filho, ele não vai se sentir amado. Então, meu irmão, como nós estamos falando para os pais dessa noite, se de repente o teu filho, ele se sente amado de outras formas, analise, porque este é o momento de nós sermos provedores de afeto e de carinho. Talvez o teu filho está clamando por um abraço, e você está enchendo ele de presentes. E quando na verdade o que você precisava encher ele era de abraços e de beijos, né? Pai como provedor de afeto e de carinho, mas o pai também como provedor de educação, de limites e responsabilidades. A nossa sociedade tem invertido os valores. Nós temos muitos irmãos aqui que são professores, tanto da rede municipal quanto estadual, e tem sentido isso na pele. O quanto as famílias têm transferido a responsabilidade da educação cívica, moral, ou seja, colocar limites e responsabilidades para a escola. Mas esta é a função de uma paternidade familiar saudável. Para nós exercermos a nossa função como provedores de educação, ou seja, de limites e responsabilidades. Começa em casa, queridos. Somos nós que vamos colocar limites dos nossos filhos, nós que vamos colocar responsabilidades, quer ajudando nos afazeres domésticos, entendendo a responsabilidade dele com a casa também,
organizando seus brinquedos, ou quando for mais velho, arrumando a sua cama, entender que ele faz parte da casa, do ambiente familiar, e ele também é responsável para manter aquele ambiente organizado, arrumado, quer ele seja mais velho, e ele possa também contribuir financeiramente, para auxiliar então, nas responsabilidades da casa, mas também colocarmos limites, e o que eu tenho visto muitas vezes é que famílias colocam os limites de acordo com as condições financeiras. Eu já ouvi muitas vezes, eu não tive condição de ter isso quando eu era criança, então eu não nego nada para os meus filhos. Será que isso é saudável, querido? Será que isso está dentro de uma paternidade familiar saudável? A questão não é se eu posso ou não posso, a questão é se isso está fazendo bem ou não para o meu filho. E aqui eu não estou dizendo de coisas politicamente incorretas, ou de questões pecaminosas, isso a gente já sabe que não deve, mas estou dizendo acerca de coisas simples, de coisas que de repente, toda vez que ele pede, você diz sim. Será que de repente não é hora de nós ensinarmos limites, e simplesmente dizer não? Mas por que, pai? Não tem condição? Não, eu até tenho condição, mas hoje você não vai ganhar esse docinho, hoje você não vai ganhar esse brinquedo do mercado, né? Por quê? Para ensinar valores, limites, responsabilidades para os nossos filhos, do menor ao maior. Mas o pai também como provedor de princípios para a formação do caráter. E para nós que somos cristãos, a base dos nossos princípios são a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base dos princípios para a formação do nosso caráter. Eu quero te dizer, querido, até os 7 anos de idade, ocorre a maior parte da formação do caráter dos nossos filhos. E infelizmente, neste período, muitos pais estão ausentes, achando que são apenas provedores financeiros, que eu coloquei ali em último lugar, que faz parte também, mas esquecendo que são provedores de princípios para a formação do caráter. Eu quero te dizer que quem é provedor desses princípios não é a igreja. Nós como igreja cooperamos nesse processo, somos parceiros para auxiliar, nós como igreja somos parceiros para ensinar a palavra, para ensinar aos filhos, aos pais, mas quem é o responsável para prover princípios para a formação do caráter não é a igreja, são os próprios pais dentro do seio familiar. Uma paternidade familiar saudável, ela gera um ambiente rico em princípios para a formação do caráter dos nossos filhos. Em último lugar, nós como pais, somos provedores financeiros. Aqui eu não sou contra a esposa também auxiliar nisso, nós somos muito tranquilos acerca disso, mas há uma responsabilidade, e diante dessa tranquilidade de nós lidarmos em situações variadas que podem vir a acontecer, muitos pais se sentem então confortáveis ou preguiçosos e não vão atrás de serem então os provedores financeiros. Como eu disse, eu não sou contra a esposa auxiliar, ajudar, ou no momento, por exemplo, extremo de saúde, ela ter que ir trabalhar enquanto o esposo está sendo cuidado da sua saúde, mas isso são questões esporádicas. Na prática, ambos podem auxiliar, trabalhar, estarem juntos, mas sem perder de vista a responsabilidade com a família. Eu entendo que é um período passageiro, depois de determinado momento, meus filhos vão para a faculdade, vão ter os seus casamentos, e daí vai estar eu e minha esposa de novo. Aí a gente vai ter tempo para muitos outros projetos, mas agora o nosso tempo ele fica dividido entre os projetos financeiros, então a gente busca aquilo que é para prover a nossa casa, mas os projetos a mais, nós dividimos, porque há uma responsabilidade dentro da paternidade familiar. Então, minha esposa, por exemplo, ela trabalha meio período, né, como professora, mas por que a gente optou por isso? Porque nós entendemos para nós, eu não estou dizendo que isso é o certo ou o errado, mas é o nosso entendimento, e assim busque você também o teu entendimento diante do Senhor, do Espírito Santo para a tua família, mas nós como família entendemos que para nós esse é o momento, é dessa forma dá, para a gente lidar com as circunstâncias e cumprirmos com uma paternidade familiar saudável. Somos perfeitos? Jamais, queridos, estamos aprendendo dia após dia, mas dentro deste tema, igreja, família e sociedade, exercer a paternidade familiar de forma coerente é o nosso primeiro e maior ministério. O meu primeiro e maior ministério
não é a IPI de Amambai, mas é cumprir com uma paternidade familiar coerente com a minha casa. Agora, o segundo momento, sim, é a paternidade eclesial ou eclesiástica, que fala acerca da paternidade dentro da igreja. E aqui eu quero ampliar um pouco a nossa visão, tanto dos homens quanto das mulheres, que dentro da própria caminhada eclesiástica nós podemos cumprir com o papel de paternidade. Eu quero te convidar a ler alguns textos junto comigo, e nós vamos ampliando um pouquinho mais a nossa visão. Gálatas 4:19, diz o seguinte, o apóstolo Paulo: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Talvez passe desapercebida essa expressão, né? Mas Paulo trata a igreja da Galácia como meus filhos. Paternidade dentro da igreja. A paternidade dentro da igreja, ela não se mostra apenas acerca do pastor, mas nós como líderes, como irmãos na caminhada, nós devemos pastorear uns aos outros. Exercer a paternidade dentro da igreja eclesial não é função apenas sacerdotal do pastor ou dos pastores, mas ela é função de todo cristão. O cristão mais maduro, ele exerce a paternidade eclesial sobre o outro que é mais novo na fé, auxiliando neste crescimento. Por exemplo, 1 Coríntios 4, 14 e 15, Paulo diz o seguinte aos coríntios: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. E aqui há algo fantástico. Paulo, ele diz, vocês não têm muitos pais, ou seja, Paulo não era apenas um dos pais. Vocês não têm muitos, mas eu sou um, que estou gerando vocês através do Evangelho. Nós podemos ser apenas tutores. O que é um tutor? É alguém que só fica olhando de cima, vendo como é que está, dá uma dica ou outra. Ou nós podemos ser pais espirituais e gerar filhos por meio do Evangelho. Agora, isso é fantástico, porque nós como igreja, quando nós entendermos a paternidade eclesial, nós não vamos mais simplesmente ter um comprometimento superficial uns para com os outros, mas o nosso comprometimento vai ser mais profundo, um comprometimento de pais e filhos. Já não é apenas um comprometimento de um clube social, ou um comprometimento superficial de pessoas que têm algo em comum, porque frequentam a mesma comunidade de fé, mas é uma intimidade familiar, onde eu tenho a liberdade de chegar e advertir e demonstrar carinho, mas demonstrar também o cuidado para com os filhos espirituais, ou com os irmãos em Cristo. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 11, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirigiu como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Verso 8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Verso 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, quando nós olhamos para a paternidade dentro da igreja, tendo como exemplo o próprio pai, como pai das nossas vidas, um pai espiritual, ele é provedor
de conhecimento bíblico. A palavra de Deus fala que o nosso linguajar, ou entre nós devemos estar em comunhão, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, né? Entoando em todo o tempo. Ou seja, o conteúdo das nossas conversas não deve ser apenas coisas do dia a dia, cotidianas, mas deve conter palavra de Deus, conhecimento bíblico. Ou seja, aquele que conhece mais, ele transmite para aquele que conhece menos. Aquele que tem maior vivência nos seus relacionamentos interpessoais, ele pode, não apenas de um estudo metódico, de um momento de um curso de discipulado, de uma escola de líderes, mas dos seus encontros diários de comunhão, eles podem e devem exercer essa transferência de conhecimento bíblico. Um pai espiritual, ele é provedor de relacionamentos saudáveis. Não apenas ele se relaciona, e esse relacionamento não é por obrigação, mas relacionamentos saudáveis, não são relacionamentos opressivos, nem relacionamentos complicados, mas ele então provê relacionamentos saudáveis. Ele é provedor de educação, como também na paternidade familiar, ele também é um provedor de limites e responsabilidades. Muitas pessoas vêm das suas famílias sem essa noção, e é dentro da própria caminhada, com o seu líder de célula, ou um líder de ministério de música, ou líder de um ministério com crianças, ou de adolescentes e jovens, que ele vai aprender quais são os limites, e quais são as responsabilidades dentro da caminhada. Isso faz parte da paternidade eclesial. O pai espiritual, ele também é provedor de princípios para uma nova vida. Nós devemos perder, querido, um pouco dessa preocupação em não interferir uns da vida dos outros, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, será que eu falo, será que eu não falo, né? É lógico, com muito amor, muito carinho, no momento certo, né? Chama a pessoa no canto, mas nós devemos ser esses provedores de princípios para uma nova vida. Ou seja, se tem princípios no dia a dia, que nós estamos vendo que a pessoa não os tem, ou seja, a pessoa não está vivendo em santidade, ou ela não entende que isso é pecado, ou que aquilo é pecado, somos nós. Não precisa chegar e falar, pastor, marca um horário, daí o pastor marca um horário, o irmão treme nas pernas, né? O que será que eu fiz, né? O pastor chegar e explicar para o irmão, é isso, né? Você mesmo, irmão, já pode ser um provedor de princípios para uma nova vida. E em quinto e último lugar, princípios de mordomia cristã. O que é isso? Administração financeira de forma coerente com a palavra de Deus. Dentro da nossa caminhada, da nossa rede de homens, por exemplo, quantos irmãos, querido? Muitos irmãos foram ministrados através da célula acerca de mordomia cristã. Muitos irmãos, em momentos de ministração específica, mas em momentos também de relacionamentos interpessoais, onde os irmãos estavam conversando ali, e um irmão falou, olha, eu vi que você é uma pessoa que Deus tem usado nessa área, você pode me ajudar? E eu só de butuca ouvindo assim, né, feliz da vida, e o irmão dizendo, olha, nós vamos sentar junto, eu vou te ensinar a fazer uma planilha, e nós vamos caminhar acerca da mordomia cristã, como a palavra de Deus nos ensina, o que nós vamos fazer com o dinheiro, o que nós somos em relação ao dinheiro. Isso é paternidade saudável, queridos. Ensinar como nós devemos lidar acerca das nossas finanças. Paternidade familiar, paternidade eclesial. E em terceiro lugar, nós exercemos a nossa paternidade social. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 19. Nossa primeira missão, nosso primeiro ministério e responsabilidade é dentro do seio familiar. Uma paternidade familiar saudável. Pois uma paternidade eclesial, nós não estamos aqui só para esquentar o banco, para tirar a poeira do banco. Nós precisamos pastorear uns aos outros em amor, vivendo essa realidade, esse pastoreio mútuo. E em terceiro lugar, a paternidade social. O que é isso, pastor? Olha o que Romanos 8 nos diz. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui Paulo ele distingue criação, criaturas, de filhos de Deus. Filho de Deus é aqueles que receberam, né, o Senhor Jesus no seu coração, creram, confessaram Ele como Senhor e Salvador de suas vidas e vivem como discípulos de Cristo. Eles são filhos. Agora, quem é a criação? Quem é a criatura? Os outros que não tiveram essa experiência com Cristo. E a palavra de Deus aqui aos Romanos, Paulo diz que há uma ardente expectativa da criação, em que eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus, mesmo que seja inconsciente, querido. Há pessoas aí fora, que não sabem o que querem. Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, eu estou com vontade de comer um negócio, mas não sei o que é. E daí você vai tentando, experimenta aqui, experimenta aí, né? Tem gente que também fala isso de sem vergonhice, né? Daí come a geladeira inteira, né? Só, estou tentando experimentar, descobrir, né? Não é isso não. Mas o povo, a criatura, aquele que ainda não teve uma experiência com Cristo, ele busca na sexualidade desenfreada, ele busca no alcoolismo, ele busca nas compras, ele busca de alguma forma tentar saciar a sua vida, quando na verdade há uma ardente expectativa nas suas vidas de que algo aconteça. O que é esse algo? A revelação dos filhos de Deus. Ou seja, nós nos manifestarmos como filhos de Deus e apresentarmos para eles, olha, é isso aqui que você estava com vontade de comer. A palavra de Deus, a experiência com Cristo, experimentar essa nova vida. Ou seja, há uma terceira esfera da nossa vida, que é exercer a paternidade com os de fora. Exercemos na nossa família, exercemos entre nós, na nossa comunidade, mas nós não podemos perder de vista a sociedade. Há pessoas que estão aguardando com uma ardente expectativa a tua manifestação, meu irmão, minha irmã, para você dizer, ei, aqui tem um filho de Deus, e eu quero te dizer, Jesus, ele tem projeto na tua história. Então não fique mais amedrontado, preocupado, mas seja um filho de Deus manifesto nessa sociedade. E eu quero ver alguns textos de provérbios que falam muito ao meu coração acerca de conselhos. Olha a importância, querido, de nós nos manifestarmos como filhos de Deus, e uma forma é através de bons conselhos. Por exemplo, quantas vezes eu já ouvi pessoas falando de problemas conjugais, e o conselho que o abençoado do mundo estava dando é separa, troca esse de 40 por 2 de 20, e assim por diante. Quando na verdade somos nós que devemos ser esses agentes de um conselho, como filhos de Deus. Provérbios 12:15, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Olha aqui, querido, há pessoas que são sim insensatas, mas são insensatas porque nunca ouviram um conselho decente, e de repente se tornam sábias, quando começam a ouvir bons conselhos. Agora, há também o inverso, há pessoas que são insensatas, né, são loucas, eles querem viver dessa forma, e não ouvem conselhos. Provérbios 13:10, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Há muita pessoa, querido, precisando de um bom conselho para suas vidas, e nós devemos parar de nos omitir, e começarmos a nos manifestar como filhos de Deus. Provérbios 15:23, dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Isso aqui é tremendo, querido. Dar resposta apropriada, não é responder de qualquer forma, mas é uma resposta apropriada. Palavras a seu tempo. Tem um outro texto de Provérbios que acho que a palavra a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata, uma coisa assim, se eu não me engano. Olha a preciosidade, uma palavra dita no tempo certo, na hora oportuna. E nós, como filhos de Deus, precisamos estar sensíveis, ligados com o Senhor, e não ligados nas nossas emoções apenas, porque muitas vezes nós vamos nos sentir impotentes, incapazes, ou com vergonha, mas nós devemos estar atentos ao que o Espírito Santo está dizendo, para que nós possamos dar uma resposta apropriada, e um conselho na hora certa. Provérbios 27:9, perfume e incenso trazem alegria ao coração, do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Um pai social, como um provedor
de bons conselhos, como um provedor de relacionamentos saudáveis. Há muitas pessoas na sociedade atual que têm levado uma vida de muito medo, porque se feriram em relacionamentos tóxicos. E cabe a nós, como igreja do Senhor, irmos até eles e sermos geradores de relacionamentos saudáveis ou influenciadores nessa geração. Nessa de nós buscarmos a santificação para as nossas vidas, eu vejo que muitas vezes a igreja no Brasil se fechou dentro de uma redoma de 4 paredes, e muitas vezes nós só nos relacionamos com pessoas que pensam como nós, ou exercemos apenas a paternidade familiar e eclesial. Então nós nos reunimos, mas nós nos esquecemos de também construir pontes, queridos, de relacionamentos saudáveis, pontes através das quais nós vamos levar a presença de Cristo àqueles que ainda não conhecem. E nós ficamos muito preocupados, achando que quando a pessoa vier no culto, aí sim está ok. Mas muitas vezes a pessoa chega num ambiente, olha tudo estranho, as pessoas levantando as mãos, as coisas que são mais comuns para nós, que já estamos na vivência eclesiástica, para aquele que visita ele acha estranho. Eu me lembro da mãe de um amigo meu, hoje ele é pastor, está aqui no Brasil por um tempo, mas ele tem auxiliado em missões nos Estados Unidos, ele não pôde voltar, ele ainda está por aqui. Mas eu me lembro quando a mãe dele foi a primeira vez no culto. A mãe dele já é inteligente, esperta, né? Nunca tinha ido numa igreja evangélica, né? Ela é de outra religião cristã, ela é de origem católica, e ela foi uma primeira vez no culto, ou seja, o formato é diferente. Na igreja católica é uma missa, é um formato. No culto evangélico é outra coisa, né? E ela apareceu lá, eu tinha ido fazer uma visita, e ela gostou muito da visita e foi no culto. E eu fiquei de olho, né? Como será que ela vai reagir, né? E daí, de repente, eu via que ela ficava olhando assim, olhava alguém levantar a mão, daí a pouco ela estava levantando a mão. A música era animada, o pessoal começava a dançar, ela olhava e começava a dançar. Na hora de aplaudir, ela sempre estava meio atrasadinha, mas ela fazia, né? E depois eu fui conversar com ela, ela falava, eu ficava de olho, né? Se levantasse a mão, eu levantava também. Se sentasse, eu sentava. Se aplaudisse, eu aplaudia. E no final das contas, querida, até uns glória a Deus ela estava soltando também, né? Porque tinha um irmão do lado que dava glória a Deus, ela ia no embalo já, Deus, né? Não dava tempo de falar o glória, né? Ele, glória a Deus, ela entrava no Deus no final, né? Por quê? Porque ela era tudo novo. E nós muitas vezes achamos que a melhor forma de alcançarmos alguém para Cristo é levando no culto. Não! A melhor forma de nós alcançarmos é através de relacionamentos saudáveis, onde nós começamos a nos relacionar. Com isso, eu não estou dizendo que é proibido convidar para o culto, jamais. Convide, ensine, explique, né? Olha, vai ser um pouco diferente, mas fica na liberdade, né? Mas a melhor forma é através de relacionamentos. O pai social, que somos nós, como igreja na sociedade, também somos provedores de um contraponto social. O que é isso? O que é um contraponto social? Nós somos responsáveis de não caminhar como a sociedade vai, como este mundo caminha, mas nós trazemos um contraponto, um outro ponto de vista para a pessoa, porque o mundo, querido, ele está caminhando como robozinho. Todo mundo, a mídia quer que todo mundo use a mesma roupa, pensa da mesma forma, é do mesmo jeito, e nós como igreja somos responsáveis para prover, como pais diante dessa sociedade, um contraponto, ou seja, uma outra perspectiva, lançar uma pulga atrás da orelha, um questionamento. Às vezes é simplesmente, por que é assim? Eu me lembro, por exemplo, de uma família que tinha levado uma criancinha de uns 2 aninhos para uma matinê de carnaval, e nós estávamos ali evangelizando no carnaval, né? E a criancinha vestida de capetinha, com 2 anos, dançando até o chão, né? Com a roupa, tipo um biquinizinho, né? E nós éramos ali um contraponto social, para dizer assim, por que é normal isso? Não é normal, lógico, da forma certa, na hora correta, mas nós somos os responsáveis por fazer esse contraponto. Jesus era responsável por isso. Onde ele chegava, ele virava as coisas, ele dizia, mas por que é assim? Não é dessa forma, não é assim que tem que ser, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E ali Jesus, ele fazia esse contraponto na sociedade. E nós, como pais sociais,
somos responsáveis para prover à sociedade princípios para uma nova vida. Essa responsabilidade é nossa como igreja, como pais espirituais. E nessa noite eu quero te convidar a fechar os teus olhos diante dessas 3 esferas de paternidade. Tanto você, meu irmão, quanto você, minha irmã, eu quero te levar a refletir se você tem exercido essa paternidade de maneira saudável, paternidade dentro da família. Como você tem exercido de maneira saudável, ou tem deixado a desejar? Se tem deixado a desejar, essa é noite de correções, querido, de correções de rota, não de uma coisa no pensamento apenas, mas de algo prático. Não sai daqui com uma constatação apenas, realmente eu preciso mudar. Sente com a tua esposa, você esposa, sente com o teu marido, conversem, estabeleçam coisas práticas, mudanças práticas. Então nós vamos fazer assim, 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 assado. Nós não estamos orando com as crianças, o que nós vamos fazer? Estabelecer um plano de uma ação? Não, começa a orar, querido. Não amanhã, hoje. Nós não estamos lendo a Bíblia com os nossos filhos, leia a Bíblia. Pastor, já passou essa época, mas o que você puder, alcance os teus filhos, mesmo que já estejam barbados já, e sejam agentes dentro de uma paternidade saudável dentro da família. Talvez você, no teu relacionamento com a igreja, tem sido um relacionamento entre irmãos de uma forma muito superficial, mas eu quero te desafiar, queridos, mesmo neste tempo, onde nós temos algumas limitações físicas, para estarmos mais juntos, mas os poucos momentos que nós tivermos juntos, nós nos pastorearmos mutuamente, cuidando uns dos outros, ajudando uns aos outros, como família de Cristo Jesus, não apenas como irmãos que têm algo em comum, mas como família, um pastoreando o outro, um ajudando o outro dentro dessa caminhada, dando bons conselhos, dando uma chamada quando for necessário, auxiliando dentro dessa caminhada. E em terceiro e último lugar, uma vez que nós entendemos essas 2 primeiras, nós olhamos para fora, e quando olhamos para fora não vemos apenas pessoas, mas vemos filhos que necessitam de ser pastoreados, filhos que necessitam de um pai, como Jesus quando olhava as multidões, e ele via essas multidões como ovelhas que não têm pastor, ou seja, filhos que precisam de um pai espiritual. Assim, queridos, nós temos uma sociedade enorme aqui em Amambai, de pessoas que estão aguardando com uma ardente expectativa, que você, meu irmão, e você, minha irmã, se manifestem como filhos de Deus, exercendo a nossa paternidade social. Quero te convidar a se colocar em pé, você que pode, você que está em casa, coloque a tua vida diante do Senhor, e ore a Ele, pedindo mesmo a capacitação do Espírito Santo, para que você possa exercer a paternidade familiar, eclesial e social, de uma maneira coerente, cumprindo com o teu chamado, cumprindo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, como homens e mulheres do Senhor. Coloque a tua vida em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Juliano para estar aqui comigo. Ele vai estar fazendo esta oração, depois eu estarei impetrando a bênção, mas coloque a tua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos instrumentos do Senhor para alcançarmos vidas, primeiramente em nossas próprias famílias, mas também em nossa igreja e na sociedade. Que privilégio é esse maravilhoso que o Senhor nos concede, Pai querido, de fazermos a diferença na vida de pessoas. Nós que somos limitados, vasos de barro, mas o Teu poder que opera em nós faz toda a diferença. E Pai querido, naquilo que temos falhado ou que temos sido omissos, que Teu Espírito Santo ministre a cada coração agora, não para que fiquemos desanimados,
que venhamos, ó Pai querido, a desfalecer diante da constatação de nossas falhas, mas para nos colocarmos diante de Ti. Apresentamos diante do Senhor agora as nossas vidas, nossas qualidades e nossos defeitos. Que o Senhor esteja a cada dia aperfeiçoando aquilo que temos feito corretamente, naquilo, Pai querido, que temos Te obedecido fielmente e naquilo que temos falhado. Que Teu Espírito Santo nos dê discernimento, compreensão, para que possamos mudar de atitude, não a partir de nossas forças, mas a partir do Teu Espírito Santo, que é poderoso para nos dar esta solução, que é poderoso para nos ajudar e nos levar, ó Pai querido, a de fato provar a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Teu Espírito Santo nos usa em nossas casas, em nossos lares. Teu Espírito Santo nos usa em nossa igreja, onde estivermos. Que Teu Espírito Santo nos use nessa cidade para fazermos a diferença para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, Pai querido. Que Teu Espírito Santo nos dê essa graça e que a nossa vida seja para fazer a Tua vontade e fazer a diferença onde estivermos. Assim nós oramos no santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Das suas mãos, todos em pé, vamos receber a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Você também que está em casa, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Também quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal da igreja e também já compartilhe com o máximo de pessoas, ativando também o sino das notificações, para que você fique ligado e receba tudo aquilo que Deus tem para a tua vida por intermédio deste povo de Deus aqui em Amambai. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus.